Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos, boa sexta-feira para todos nós aqui. Bom dia. Bom dia para os nossos amigos internautas. Vamos dando continuidade. Hoje nós vamos fechar esse capítulo, capítulo 29. A nossa proposta foi estudar o capítulo 29 e vamos também anunciar que a gente já avisar os nossos internautas amigos que nós estaremos encerrando esse estudo, porque o estudo de 8h30, que é o Livro dos Espíritos, vai passar para esse horário, mas só que o horário das 6, que é para a gente estar remanejando os nossos horários, não está dando tempo da gente chegar no céu, que hoje é dia de atendimento espiritual, e estava ficando complicado para nós que moramos longe. Então, a gente vai ter que fazer esse remanejamento. E são daqui, desse bairro, vão 3 pessoas que estudam, que no horário das 8h30 tem aquele estudo. Então, nós vamos necessitar de fazer esse remanejamento, tá? Então, a nossa proposta realmente foi fazer esse capítulo 29, que fala de sociedades espíritas. Mas antes... Dando até o que a gente começou com o aconteceu na Casa Espírita, o foco era exatamente esse, né? A Casa Espírita, né? Bem lembrado, o foco era exatamente esse. E a gente não vai deixar de falar de Casa Espírita, porque é o Livro dos Espíritos, né? Então, a gente vai estar sempre ali comentando, falando. A Rosângela vai para esse grupo. Nós vamos migrar para o grupo de 8h30, aqui do Livro dos Espíritos, mas não vai ser mais de 8h30,
esse estudo do Livro dos Espíritos vai passar para as 6 horas, tá? Então, é um horário que para todos nós é bom. Todos nós madrugadoras, né, Rosângela? O Tavares é um madrugador morda aí. Então, todos nós madrugadores. Sueli vai estar aqui botando, como diz o outro, cuspindo marimbondo. Mas eu falo para ela brincando, dói, mas é para o seu bem, Sueli. Isso. E também vai ser bom para ela, que ela é uma das que também a gente sai daqui no horário que não está dando, está muito puxado. A gente tem que sair daqui às 11h30, 11 horas às vezes, e está puxado. Então é isso, meus amigos. Vamos ler o nosso Evangelho. A gente deu as informações, eu dei logo no início, que a gente acaba se esquecendo, uma coisa e outra, então eu já dei logo no início. E isso surgiu agora, porque começou a ficar apertado para todo mundo, e então é assim, né? A gente tem que fazer a coisa o mais agradável para todos dentro das nossas reais necessidades. Rosângela, eu vi que teve uma falha na minha internet aqui. Qualquer coisa Não, você... mas deu para ouvir. Tá bom. Mas mesmo assim já fica atento, tá? Aí até que compartilhe pelo celular, dá sempre um tempozinho para voltar. Aí você já fica atento. Lê para a gente, por favor, o Evangelho, que eu faço a prece. Isso. Olha, nosso Evangelho... Você faz a prece, então, né? Faço. Tá bom. Nosso Evangelho hoje é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e tem 11, que vai falar do egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa, lhe diz aos judeus, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, é a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. E a vós, novos apóstolos da fé que os espíritos superiores esclarecem, que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril. E, para isso, é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador, esse Deus que nós aprendemos com o lançamento do Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema do universo, e a causa primária de todas as coisas. Isso, para nós, tem sido um grande motivo de consolo, grande motivo de aquietar as nossas ânsias, ansiedades, os nossos tormentos de que se existe um Deus, se o universo é infinito, se existe Deus é bom, se é justo, ou não, ou se é obra de um acaso as nossas vidas. Então, isso para nós tem sido, assim,
o remédio e a solução para os nossos problemas. Então, em nome desse Deus bom e justo, Pai, aqui estamos abrindo esse programa com uma prece, com esse nosso pensamento elevado a esse nosso Criador, que nós sabemos ser bom, ser justo, que Ele possa envolver toda a humanidade, nossos irmãos sofredores, em sentimentos, desse sentimento que nós estamos tendo, de tranquilidade, de harmonia, mas de muito vigor, de muita certeza da continuidade da vida, certeza de que nós seremos, a partir da criação, eternos. Somos imortais, e isso também, para nós, é motivo de muita alegria. A maior alegria é termos sido criados por Deus, é a vida. E que esta vida, Senhor, possa ser valorizada por nós pelo sentimento de gratidão. Gratidão a Ti, gratidão a tudo que Tu tem nos oferecido. Então, que nós possamos, com a Sua permissão, com a permissão do nosso querido e amado, o meigo Rabi da Galileia, o Mestre Jesus, com a permissão de Maria de Nazaré, a doce e meiga Maria de Nazaré, com a permissão dos benfeitores da Casa de Leon Denis, dos benfeitores da Web Estação da Luz e dos nossos benfeitores. Com esse sentimento de gratidão que estamos fazendo essa prece hoje de agradecimento pelos momentos que aqui passamos nesse estudo, nas reflexões, agradecendo e pedindo permissão, porque hoje será o nosso último programa nesse estudo especificamente. Mas o estudo continua, o trabalho não para. Vamos emigrar para o outro estudo, que é nada mais, nada menos que o Livro dos Espíritos. Então, estamos encerrando o conhecimento. Obrigada, obrigada e obrigada a todo esse momento que aqui passamos nesse horário. Graças a Deus, muita paz para todos nós. Ai, ai. É bom que a gente vai continuar estudando, isso é que importa, né? É uma peninha, eu sei disso. É porque a gente também tem aquela coisa de querer estar fazendo tudo, né? O amor é o trabalho, eu sei disso. É o trabalho, mas a gente precisa remanejar quando for preciso. Então... É pelo trabalho que está remanejando, né, Helena? Pelo amor ao trabalho, né? Exatamente. Eu estou atrasando... Eu e Sueli estamos atrasando as outras pessoas, que a gente tem um grupo que sai daqui, sabe, Rosângela? Porque o combustível não está barato, né? Não. Que bom, a gente... É a Isis, é a Rosemarie, é o José Vieira. Olha quanta gente que vai num carro só. Então, a gente está revezando o carro, então tá bom, está melhor. E não estava dando tempo, né? A gente acaba daqui, passa para outro estudo de 8h30, e aí 8h30 ainda entro no estudo, né? Que é o do Livro dos Espíritos. E às vezes é uma coisa complicada. E a gente tem que planejar um tempo largo, por causa de trânsito. Sexta-feira, o trânsito é sempre pior. Sempre pior. Então, é isso. Então, hoje nós vamos estar finalizando esse capítulo 19, um capítulo de extrema importância para esse livro dos médios. Nós estudamos, falando aqui, refletimos, fizemos esse trabalho de um diferencial do outro, bem diferente dos outros, que esse a gente deixou para lermos e fazermos contextualizações sem material. Não que nós não temos estudo prévio, mas o estudo prévio é a análise que a gente faz entre a gente mesmo, mas não apresentamos, não fazemos aqueles slides que comumente a gente faz. Então, é um estudo mais de diálogo, de reflexões mesmo sobre a casa espírita. Material não iria faltar para a gente estar apresentando, mas a proposta foi essa, aí a gente seguiu essa proposta. Diferente lá do Livro dos Espíritos, tá, Rosângela? Que esse já tem material, tem slide, tá? Mas já está tudo com uma estrutura, vocês não vão estranhar tanto, não.
Então, a gente vai, né, nós estamos no capítulo 29, no item 350, 50. na questão da rivalidade entre as sociedades. É muito bom, porque esses itens quase não são estudados. E quem estudou o livro dos médiuns, com certeza estudou, mas nem lembra quando a gente falou no ar sobre essa rivalidade nessa sociedade, o pessoal correu para ver, nossa, existe mesmo? Existe, está aí, tá? Então, o 350, a gente vai ler novamente ele é pequeno, a gente vai ler e vai dando continuidade, fechando ele. Tu quer ler ele para a gente, Rosângela, por favor? Tenho sim. Então, vamos lá. 350. Se o Espiritismo deve, assim como foi anunciado, conduzir à transformação da humanidade, isso só poderá se dar pelo melhoramento das massas, que apenas gradualmente e pouco a pouco se verificará pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. De que adianta crer na existência dos espíritos se essa crença não o torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se permanece sempre avarento? Ao orgulhoso se mantém sempre cheio de si? Ao invejoso se continua invejoso? Todos os homens poderiam, portanto, acreditar nas manifestações e a humanidade permanecer estacionária, mas estes não são os desígnios de Deus. É para o objetivo providencial que devem tender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno de si todos aqueles que possuem os mesmos sentimentos. Então, haverá entre elas união, simpatia, fraternidade e não um vão e pueril antagonismo do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque apoiar-se-ão numa base inquebrantável e o bem de todos, então, serão respeitadas e imporão silêncio à tola zombaria, porquanto falarão em torno da moral evangélica por todos os respeitada. Essa é a estrada pela qual temos nos esforçado para fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que hasteamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual estamos felizes de já ver tantos homens se unirem em todos os pontos do globo, porque compreenderam que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos todas as sociedades espíritas a cooperar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos e prenderão o mal em malhas inextricáveis. Chave de ouro esse final, hein? Chave de ouro. Não, chave de ouro. Isso aí. Então, a gente vai dar continuidade, vai fechar a partir daqui, olha. De que serve ao avarento ser espírita se permanece sempre avarento? Ao orgulhoso se mantém sempre cheio de si. Ao invejoso se continua invejoso. Todos os homens poderiam, portanto, acreditar nas manifestações e a humanidade permanecer estacionária, mas estes não são o desígnio de Deus. Começa a comentar sobre isso aí, Rosângela, por favor. Aqui ele está mostrando, né, Helena, uma coisa muito importante, que é nós entendermos que o nosso conhecimento não é para ser exposto como conhecimento. Olha quanto eu sei. O nosso conhecimento é para fazer essa transformação que ele está falando aqui, né? Essa transformação de se observar, de se autoconhecer, para poder se modificar. Porque quando a gente não se modifica, certamente a nossa conduta avarenta, orgulhosa, vaidosa, vai influenciar na nossa casa espírita. A gente vai ser assim também dentro da casa espírita. Então, a gente, ao invés de trabalhar pelo espiritismo de uma forma humanitária, como ele fala, a gente vai continuar trabalhando de uma forma egoísta. Então, eu com certeza, com esse meu
descuido de me observar para entender que todos podemos realmente acreditar na manifestação, apoiar a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita. Mas se nós o que adianta a gente continuar sendo avarento, continuar sendo orgulhoso? Isso não vai, em termos de saindo do nosso individual para a coletividade da casa espírita, isso certamente não será benéfico e a gente vai acabar atrapalhando. Então, ele está colocando para a gente mais paciente na diversidade, que às vezes na casa espírita tem dificuldades, né? Como nós estamos falando de casa espírita, tem divergências que são naturais. Divergir é diferente de acabar tendo uma dissensão por causa dessa divergência. Divergir é sadio, porque a gente conversa, ouve uma opinião diferente, traz uma opinião diferente, de repente isso vai ajudar até a casa a se reorganizar, a crescer. Mas se a gente não tiver essa postura de se observar realmente de que serve o avarento continuar avarento, o orgulhoso continuar orgulhoso, o invejoso continuar invejoso. Todos nós temos o dever de utilizar o conhecimento para promovermos em nós mesmos essa transformação moral, que é uma das causas da nossa reencarnação. Então, Kardec chama atenção para isso, eu achei bem interessante. Você vê que é um fato, né, isso que eu vou falar. Existe casa espírita que ela é quase que familiar. É aquele grupo fechado, é um grupo, né, que em nome até às vezes de medo de dissensão, medo de pessoas estranhas trazerem coisas esdrúxulas, o que faz? O grupo fica fechado. E às vezes você vai ver, é só parente que tem assim, que está na direção, que faz trabalhos de coordenação. Porque o que acontece com a massa que vai para a casa espírita? O grupo, as pessoas que procuram a casa espírita, elas começam, a princípio, a estudar, pode ter certeza que todos estão sendo observados por todos, que é da natureza humana, aquela sincronicidade, né? Porque é gregário, né? Você acaba imitando o que o outro faz, então, para isso, você antes tem a observação. E o que vai ser observado das pessoas? Às vezes, o trabalho é muito bom, mas como a pessoa realiza o trabalho, ela realiza com esse texto daqui, de que serve ao avarento ser espírita, se ele permanece espírita. De que serve o orgulhoso se ele se mantém cheio de si. Olha aqui, cheio de si. Então, primeiro que só o fato de você ser espírita, você já enche o peito, como se o fato de você se dizer espírita te faz ser melhor do que as outras pessoas. Já começa aí. O fato do teu pai ser o fundador da casa, seu tio, seu avô, seja lá quem seja, se faz melhor do que os outros. Isso tudo é observado pelas pessoas que são atraídas pelos espíritos, que nem sempre você que atrai pela sua organização, pela sua fala, porque quem cria a casa espírita é sempre um ponto de luz. Quem cria esse ponto de luz, quem cria esse campo de trabalho é Jesus. Não vamos ficar tolinhos achando que a gente teve contato com o Livro dos Espíritos, gostou de algumas falas de Kardec, outras às vezes a gente não entende, outras às vezes a gente tem a audácia de querer contestar, sem saber, contestar pode, mas sem saber, sem fazer um estudo profundo. E o que acontece? Você pensa que é você, mas não é. Já é um farol, né? Virou um farol. Já é estrela, mas não é. Você está começando, você precisa ser estaca, não estrela. Em casa espírita não tem que ter estrela, agora estaca sim. Que você está sendo estaca do projeto maior, que é a implantação do Reino de Deus, que é o projeto de Jesus na Terra, no planeta, na humanidade, nesse período que se transformou de prova e expiação, quando ele implantou, e agora já está na fase de prova e expiação para de regeneração.
nós somos convidados a colocar os alicerces materiais, mas se a gente não entende que casa espírita não é uma casa, ela, além das paredes de tijolos, tem as paredes espirituais. Então, eu conheço história, não vou contar aqui, mas eu conheço caso que o marido deu, mulher, está se aborrecendo no centro? Vou abrir um centro espírita para você. Não fica chateada, não, mulher. Eu abro um centro espírita para você. E abriu. Comprou uma bela de uma casa grande, no lugar que ela gostava, que era mais cômodo para ela, e abriu um centro espírita. É óbvio que os espíritos aproveitam de tudo. Você aproveita daquela casa que foi comprada para o marido. Olha só, imagina, que marido bom, gente. Olha, querendo agradar a esposa. Ele deve ter levado tudo isso em consideração. O centro foi aberto, foi aberto. O grande problema é que a ansiedade, o orgulho, né? E outras coisitas mais, a pessoa começou a ficar também insatisfeita porque não ia as pessoas. Mas a gente sendo convidada para fazer comentário nessa casa, toda vez que as pessoas surgia esse comentário, e a gente foi falando, não, você tem que esperar, não é assim, não. Não se constrói casa espírita só paredes, não. Cadê as paredes espirituais? Vamos entender o que é casa espírita? Você tem que entender o que é casa espírita. Tem que entender a administração da casa, super bem arrumada, maravilhosa. Nossa, uma joia. Lembrava-se um centro de cultural. Falei, não pode ser um centro cultural como está parecendo ser. Tem que ter tempo, dar tempo ao tempo, continua no trabalho, tal. Todo mundo vai continuar te dando apoio, vindo fazer palestra. Não podemos trabalhar aqui, porque não dá para você trabalhar em tudo quanto é casa espírita que você gosta. A gente tem milhões de pessoas, de amigos que têm casa espírita. Não dá para trabalhar em tudo. Dá para ser amigos de todos e ajudar em todos, dentro da medida do possível. Então, foi indo, lógico, a pessoa caiu, foi entendendo, né? E teve apoio de outros centros, e foi entendendo. Mas o grupo realmente entendeu, sabe? Estou comentando aqui porque é uma história que começou assim, mas teve sucesso. Mas a gente precisa entender que, para que isso tudo, para que o avarento, a casa espírita vai atrair os avarentos, nós, os avarentos. A casa espírita vai atrair nós, os orgulhosos. A casa espírita vai atrair nós, os invejosos. Vai atrair nós, porque não é um ponto de luz criado por Jesus. Então, Jesus começa a trazer o sofredor para a casa espírita. Que somos quem? Nós. Nós. Não, outro não, somos nós. A gente não percebe, não tem aquela história, uma fila de pessoas com a mochila nas costas, você fica vendo a mochila do outro, a sua está lá atrás, o outro está vendo a sua mochila nas costas. Então, a gente somos, graças a Deus, atraídos para esse núcleo de luz, esse núcleo de oração, esse ponto de socorro. Para quê? Para aprender a orar. Somos apresentados a Jesus, muitas das vezes, na casa espírita, já foi de outra religião, mas apresentado Jesus na cruz. Apresentado um Jesus que é considerado até Deus. Então, é muito diferente, a dinâmica é diferente de apresentação. Anula a fé da pessoa de jeito nenhum. Mas a fé não tem que ser raciocinada. Então, o núcleo de luz, casa espírita, que é baseado... Por que a gente fala casa espírita? Porque falou casa espírita, a gente fala o núcleo de pessoas que vai estudar a obra básica de Kardec. E a obra básica de Kardec são 23 obras. Eu considero assim, entendeu, Rosângela? Sim. A gente aprendeu na casa espírita isso, né? Não que nós usamos a revista espírita, inclusive a Rosângela tem um estudo da revista espírita aqui no Web Estação da Luz. A Casa de Leon Denis tem 3 cursos diferentes, 3 momentos diferentes, grupos diferentes que estudam a revista espírita. A gente não deixa de jeito nenhum de estudar a revista espírita.
Então, eu sei que se transforma em três. Você conhece esse livro aqui, de Kardec? É um livro que não é muito conhecido. O Espiritismo na sua expressão mais simples. Ele foi criado por Kardec em 1862. É um livro que muita gente não conhece, nem considera ele como de obra básica, mas então torna as 23 obras básicas para ser estudada, né? Aí que é a casa espírita, porque a doutrina espírita, o espiritualismo não, sempre existiu. Mas quando você fala doutrina espírita, você está falando doutrina que foi lançada a partir da edição do Livro dos Espíritos. É lógico que antes sim, né? Mas dizer assim, qual é a filosofia espírita? A partir do lançamento do Livro dos Espíritos por Kardec. Concorda, Rosângela? Sim. E você sabe de uma coisa? A partir dali do Livro dos Espíritos até o final de tudo que o Kardec editou, escreveu, seja póstumo, não seja, ali é básico. Foi ele que trouxe a doutrina, foi ele que organizou. Então, estudar Kardec é sempre estudar a obra básica, seja a obra que for, né, Helena? Isso, porque exatamente. Foi a partir dele que tudo começou. Então, quem tem a base para nos apresentar é Kardec. A partir daí são complementos. Você vê que até quando você vai estudar as obras complementares, quando você vai estudar Leon Denis, é Kardec. Base Kardec. Quando você vai estudar os clássicos, Ernesto Bozano, Flammarion, Gabriel Delane, mais tarde você vai estudar André Luiz, que é um manancial enorme de instruções. Quando você vai estudar Joana de Ângeles, Dona Ivone, a base deles é Kardec. Todos. Não é isso? Estou falando, sem falar os outros, me desculpe não ter citado os outros, mas aquilo que nós consideramos obras complementares. A gente vê, Helena, até nos nossos mentores, guias da nossa casa, que tem aqueles livros editados de mensagens psicofônicas, Kardec é referenciado todo o tempo. Todo, exatamente. Então, é exatamente isso que eu estou falando, até as obras complementares, e a gente tem na nossa editora uma série de livros de mensagens instrutivas que tudo. O que é aquela mensagem que você vai estudando? Vai estudando um texto das obras básicas. Sempre estudando um texto das obras básicas, todas elas. Ou seja, de estudo, ou seja, que aquelas instruções dos espíritos, que são 5 volumes, todas são temas que são levados para ser estudados. E as outras mensagens, tudo mensagens dadas em reuniões públicas, em outras reuniões. Então, tem sido um contexto dado, pelo menos o perfil da espiritualidade, dos benfeitores daqui da casa, nunca assim uma mensagem particular, é mais difícil. Existe, mas a base mais dessas nossas obras, as obras CEL de mensagens, são mensagens dadas após um estudo de uma reunião pública, após uma reunião, um estudo de uma outra reunião, mas é sempre baseado em estudo de obras básicas. Então, assim que a casa espírita é o ponto de luz que vai atrair. Agora, se esses como ele diz, se esses avarentos continuarem avarentos, aí a gente vai lembrar de Sócrates. 345 anos, se me desculpe os entendidos aí, os estudiosos, né? Se não for 345, que eu acho que ou 395, uma coisa assim, antes do Cristo, quando Sócrates diz: vejo o povo procurando os templos para conversar com as pitonisas. Beleza, a gente está vendo aí que ele mostrando para a gente que a humanidade já tem a conquista de procurar o divino, e a gente procura divino ainda em templos, e na época muito mais. Agora a gente já está entendendo, quando Jesus implantou, fez aquela instrução para a samaritana, uma das instruções mais importantes, que foi para a samaritana ali no poço,
quando ela pergunta onde devíamos adorar a Deus. São várias lições que tem ali. Da água que vai jorrar eternamente, que ele vai dar, se ela beber a água dele, ela será como um poço que jorra água eternamente, então, quer dizer, terá o amor dela, a água dele vai fazer com ela, o amor jorre eternamente. O nosso amor ainda é esperando retribuição. Quando a gente começa a se conhecer o ensino de Jesus, a gente começa a ver o amor de outra forma, outro tipo de amor, não, mas é o amor de trocas, né? Não, é o amor ágapo, né? Incondicional, que a gente está construindo, não temos, mas estamos que ele fala, o dia virá onde Deus será adorado em espírito e em verdade, nem aqui nem lá, mas em espírito e verdade. É isso que a gente está aprendendo com a doutrina espírita. Deus não é mais aquele velho sentado num trono, com a imagem do velho, barbudo, e sentado num trono, expedindo como Moisés, né, que trouxe Deus único, uma primeira fase. Depois Jesus trouxe o Deus Pai justo, e as religiões tradicionais cortaram essa árvore, deturparam essa árvore, a árvore plantada por Jesus, Deus da fundação do planeta Terra. E aí ele fala, vou transplantar essa árvore. Aí ele veio e ele avisou, vos enviarei o Consolador Prometido. Aí é lançada a doutrina espírita, lá na grande invasão organizada, e a invasão ainda continua, mas é o início da invasão organizada, onde daí a gente, não vou contar a história, que todo mundo sabe, em outro momento, talvez, todo aquele passo a passo, toda aquelas fases necessárias, onde culminou no lançamento culminou em 1857, em abril de 57, o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, ele transplantou a árvore. E a árvore já tinha sido prevista que ela viria lá da raiz, que a raiz são os profetas, dos antigos profetas, a vinda de Jesus, depois veio para a Europa, lançada lá na França, em Paris, e o movimento da Europa continuou, na verdade, avarentos, orgulhosos, egoístas, invejosos. Isso já tinha sido lançado por Jesus no diálogo dele com o Rio, está lá no Brasil, Coração do Mundo, em 1380, ele fazendo uma averiguação com o seu sociólogo do planeta Terra, aqui em Rio, e eles falam, então, essa árvore será lançada para o Cruzeiro. País do Cruzeiro. País do Cruzeiro. Aí estamos aqui, a gente. Aí. Por que tanto centro espírita? Por que com tanta gente, tanto movimento? Está voltando, está indo, daqui está voltando lá para a Europa, para a América do Norte, está se espalhando. Até no Japão tem. Mas a gente viu que houve uma outra invasão da Europa, aqueles espíritos começaram a reencarnar no planeta aqui no Brasil, e o negócio... Então, confie no projeto de Jesus, confie no planejamento de Jesus. Pode acontecer quantas guerras já teve depois disso? E a árvore continua, com suas galhadas, com suas flores, com suas folhas e com seus frutos. Já dá frutos, já dá muito fruto. Então, não adianta nada dizer-se espírita, se nós continuamos avarentos. Mas eu sou uma pessoa desprendida de bens materiais. Mas é desprendida do teu conhecimento? Você usa um tempo para sentar? Você, na casa espírita, você faz o quê? Você ajuda, você colabora em quê? Ou você só é um trabalhador, só uma pessoa que participa das reuniões? Está colaborando com o quê? Está acumulando conhecimento, eu sei. E está fazendo o quê com esse conhecimento? Pensa que vai gastar você dividir? Ou é preguiça de dividir?
Aí entra o orgulho. Gente, aquele grupo não sabe nada. A gente pergunta, ninguém responde, ninguém quer fazer prece. A gente também já foi assim. Está pensando que falar em público é fácil? Né, Rosângela? É fácil falar em público? Então, abre aí, Rosângela. Imagina, a coisa mais séria de falar em público é que o primeiro que escuta é a gente. Aí a gente se vê falando coisa que a gente nem faz. É muito difícil, muito, gente. Mas aí o egoísta e o orgulhoso vai olhar para aquelas pessoas que está bebendo o que você está falando, elas não sabem nem o que falar, gente. Calma, elas vão ver. Olha, cuidado, que eu conheço muita história, que a gente conhece muita história de casa espírita, né, Rosângela? Somos bem. É verdade. Cuidado, que eu conheço história de que aquele que ficou do teu lado assim, a pessoa chegou falando: nossa, mas quem diria, você fazendo palestra, eu me lembro de você, ficava me olhando com aquele olhinho assim. Cuidado. Cuidado, que aquelas pessoas, a hora que elas começarem a acumular conhecimento, com esse conhecimento começar a destravar, que muitas delas já conhecem mais do que a gente. É verdade. Cuidado, a hora que elas começarem, olha, tem um grupo jovem no CELD. Eu estou falando CELD porque é a casa que a gente conhece, assim, mais a fundo, que pode falar mesmo, né? Tem um tal de geração espírita no CELD, gente. Tem um tal de Genjin, que é um grupo que faz estudo do livro dos médiuns com as crianças. Gente, fora a evangelização, ainda tem grupos diferentes e de faixa etária diferente fazendo estudo, fazendo trabalho. Se vocês verem as publicações, esse grupo Geração Espírita, se vocês verem a criatividade que eles estudam, que esse ano eles participaram conosco no Encontro da Casa Espírita. Foi o grupo da Geração Espírita que apresentou, nós apresentamos 2 casos, o caso Flora, um caso que é relatado pelo Altivo, e um caso de Kardec, que é o Pedro Flamenco. Pedro Flamenco, ele um espírito que, como o tema desse ano foi espiritizar, do Encontro da Casa Espírita, que acontece todo ano, em abril a gente tem um congresso, ele acontecia em junho, mas agora porque aumentou muito o número de estudos, de encontros, então abrir a casa aos sábados, aos domingos, com todo aquele pagamento que tem de funcionário com hora extra, e vários encontros, tem encontro que a demanda não estava correspondendo. Aí o que nós fizemos? Criamos o congresso, que tem 9 estudos. Um dos estudos, mais depois da pandemia, o Encontro da Casa Espírita tinha uma demanda muito grande de gente, mas depois da pandemia as coisas mudaram, e é bom que a gente vai se transformando, vai acompanhando o progresso. Criamos esse congresso, que é o congresso que acontece em abril, que tem 9 estudos, eram tudo encontros. Gerou ali, então, tem esse grupo de estudos, de 9 estudos, que a gente chama de congresso de estudos, de temas diferentes, cada um fica numa sala, e tem o congresso que vai ser agora em agosto, que é o congresso de Leon Denis, que é aniversário da casa, outro congresso. Aí é um congresso específico, que a gente já vai começar a divulgar. E a gente tem toda essa situação de casa espírita. Então, lá se estudava, aí nós trouxemos esse ano, estudou espiritizar, o tema esse ano foi espiritizar, e nós apresentamos dois casos. Fora o tema básico, que foi o conceitual, e depois apresentamos 2 casos. Esse caso Flora são o quê? Pessoas que, a partir da frequência na casa espírita, a vida delas se transformaram. O caso Flora, eu acho que você deve lembrar, Rosângela, foi um caso que eu tive contou. Eu conheci, eu participei dos passes nela na época. Participou, né? Ah, que legal, tá vendo? Então, nós trouxemos esse caso Flora. E que eu estava falando? E outro caso que é Kardec, que traz
é de um espírito que estava há 15 anos rodando pelas ruas de Paris, vivendo a vida numa boa, só se divertindo e tal. Aí ele lembrou que tinha um amigo na escola. Olha aqui, de repente, do nada, ele lembrou, fulano, vou ver se eu acho fulano, que ele entrava, penetrava nas casas, assim, penetrava principalmente nos teatros. E aí ele lembrou do amigo. Quando ele chegou na casa do amigo, o amigo estava fazendo um estudo. Aí ele olhou assim, coisa estranha. E eu sei que ele tem um jeito e conseguiu se envolver lá e deu a comunicação através do médium, e dizendo que, lembra de mim? Não, eu sou teu amigo da infância, do colegial, lembra que eu bati em você? Aí ele começou, aí o diálogo começou. E ele começou a ir e tal, estava crente que estava só se comunicando como se fazia nos outros lugares. Só que ali ele já estava sendo fisgado. E começou a perceber, ver as preces, os comentários com tanto raciocínio lógico do amigo. Ele, nossa, poxa, mas você sabe, de onde você sabe tudo isso? Aí ele começou a dizer, mas há quantos anos você está aí? Ele, estou há 15 anos, mas há 15 anos que você vira, não faz nada, não está trabalhando? E quem trabalhar, cara, então é descansando numa boa. Aí, enfim, a hora que o amigo só pensou, eu vou encaminhar ele para Kardec, para a Sociedade Espírita, né, na época. Eu vou encaminhá-lo para Kardec. Quando ele pensou, o Pedro Flamenco, percebeu o pensamento dele e falou, eu vou lá ver que Kardec é esse. Então tem vários estudos dentro de estudo. Aí ele vai para Kardec, chega lá, é permitida a entrada dele, ele também fica sentado num canto, não, ele não se comunica por enquanto, ele fica sentado num canto e ele vai vendo todo aquele Kardec fazendo todo aquele estudo. E com isso, Kardec depois, né, evoca, ele se comunica, ele conta a história dele e arruma um trabalho para ele, e a partir dali ele já é outro espírito, já entraria no... Então, a espiritizar, o que é espiritizar? Que é aquela tríade de Joana de Ângela, né? É trazer Kardec para a casa espírita. Nossa, estranho, cara, trazer Kardec. Porque muitas das vezes a gente começa a se distanciar de Kardec na casa espírita. Fala, Rosângela. É verdade, né, Helena? Infelizmente, a gente escuta casas que não valorizam o estudo de Kardec e até falam uma coisa que realmente é falta de conhecimento, infelizmente, que é que ele está ultrapassado, né? Kardec não tem nada de ultrapassado, não mesmo. É a nossa base, é o que nos dá mesmo condição de ter a fé raciocinada, de raciocinar e conhecer Kardec. É claro, as obras complementares ajudam demais, até porque os espíritos não pararam de trazer informações, né? De trazer revelações. Né? Então, a gente precisa das obras complementares, mas todas elas são baseadas em Kardec. Então, acho que esse nosso programa, que a gente está hoje mudando, ainda vamos continuar Kardec, mas mudando, teve esse papel também muito importante de mostrar e valorizar a importância ainda do nosso codificador, porque realmente, sem Kardec, a gente não tem... A nossa casa não vai ficar sobre a rocha. Vamos dizer que Kardec é a nossa rocha, né? Sobre a qual a gente vai construir os nossos centros espíritas. Se não tiver a base de Kardec, infelizmente fica difícil. Não faltam exemplos, não falta orientação. Qualquer situação, qualquer coisa que a gente precise de orientação, leia Kardec, porque a gente aí vai ter a base para entender, mas, infelizmente, a gente não vê as pessoas com muitos, com essa compreensão, né? Não é fechado, não. A gente não... Cada vez que a gente lê isso, eu sempre falo, uma das obras, vou estudar tal obra, vou estudar de novo. O tempo que eu não estudo essa. Parece que tem coisa ali que a gente nunca viu, mesmo que você leia de forma recorrente. Todo dia a gente lê o Evangelho. Tem dia que a gente pega um trecho e fala, meu Deus, será que colocaram esse trecho agora aqui? Porque eu não vi isso. Como eu não vi isso? Por quê? O próprio amadurecimento nosso individual vai nos permitindo uma percepção maior. Então, nunca. O doutor Herman fala que no plano espiritual eles estudam Kardec. Imagina, a gente aqui achar que... Né? Com certeza. E você falou uma coisa muito interessante, porque
Quando a gente acha assim, já sei tudo, não é um egoísmo, não é um orgulho achar que já sabe, inclusive se sentir, quer ver uma coisa? Se sentir professor. Você falar, porque as pessoas chamam, minha professora, mas você se sentir professor de doutrina espírita é aquilo que nós estamos estudando aqui hoje, olha. De que serve ao avarento, de que serve ao orgulhoso, se sente sempre cheio de si. Cuidado para você não se sentir cheio de si quando você diz que é professor eu sou professora do centro, professora de Livro dos Espíritos. Na terceira capítulo aqui do nosso Livro dos Médiuns, no método, Kardec fala sobre isso. Eu acho que é no item 18, por aí, que é o item 18 é o que inicia, né? Inicia no 18, mas é um dos itens. Ele diz que não existe professor, mestre em doutrina espírita. Aí ele fala, você pode falar a palavra ensino. Isso sim. Você pode falar ensino. Por quê? Vai ensinar. Mas de que forma você vai ensinar? Você vai ensinar pela conversação. Aí ele diz o seguinte, a conversação, você não precisa ter, não existe formação, tanto que a gente fala do doutrina espírita uma religião, mas não uma religião tradicional, igual a definida em dicionário. O que é religião? Você vai lá no dicionário, é sacerdócio, hierarquia, nada disso existe. Não existe sacerdócio, não existe hierarquia. Então, ela é religião no sentido laico. Existe a troca, né, Helena? O que existe entre nós é troca, né? A gente troca. A conversação. O que você está conversando com aquele grupo hoje, você está sentado, você está em pé ou sentado, não importa, falando, passando um ensinamento, na outra hora, você está sentado ouvindo aquela mesma pessoa que estava sentada ouvindo você passar o ensinamento da Gênese, que a pessoa fala, nossa, nem tinha reparado que tem muita coisa que a gente não vai reparar e vai levar séculos ainda sem reparar. Só vai mudar depois que reparar tudo. Sabe que eu não tinha reparado isso na Gênese? Onde está meio? Tanto que as pessoas falam para mim, quando eu vou assistir sua palestra, eu levo uma folhinha, porque nós não somos mestres, nós não temos a arte da fala. Eu não tenho, pelo menos. Não sei se a Rosângela tem, eu não tenho. Não tenho o dom da fala, não tenho. E quem tem, agora, unindo quem tem dom da fala com mais o estudo doutrinário, são esses oradores que a gente vê, que a gente gosta de ver, né? Quem não gosta de ouvir um Haroldo da vida por aí, um Anete Guimarães? E eu me desculpe não estar falando o nome de todos, que são vários que a gente gosta. Vários. Ele é Zé Ferreira, eu acho que o nome dele é esse. O Valadares, nossa, gente, são fabulosos e tem dom da fala. Mas não é por isso que a gente também não vai ter, porque senão a gente vai estar na casa espírita, não vai falar, passar ensinamento. Tanto é que o nosso estudo é de que serve o orgulhoso ser espírita. Conhecimento, né? Ele não melhora o orgulho, está sempre cheio de si. Por a gente não estar cheio de si, por não ter o dom da fala, não vai passar o ensinamento? Mesmo sem dom da fala? Mesmo com todas as dificuldades de falar em público, a gente passa sim, estuda, prepara material, e não tem que ficar se desculpando com o público, não, porque ele não quer saber de você. Ele quer o teu estudo. O que você vai viabilizar? Tem muita gente que fala. Leva o caderno, leva um papel, leva o lápis, caneta e anota. Por que anota? Porque você vai dar referências ao que você está falando. Referências. As referências que são os estudos. Então, se é palestra, se é um programa, se é um estudo mais direcionado na casa espírita, sempre você tem que ter um estudo prévio com referências doutrinárias. Não se preocupa se você não queira ficar cheio de si, porque, nossa, viu quanta gente gostou da minha palestra? Viu quantos links eu tenho? Esquece isso, porque no método, aqui no capítulo 3, ele fala, hoje um fala e passa conhecimento para o outro, que depois você vai pegar o conhecimento que o outro está passando. Então, mestre não existe em doutrina espírita. Existe a palavra ensinar, e isto é ensinar.
Quando você dá referência, quando você diz, na Gênesis, capítulo 14, quer aprender fluido? Vamos lá na Gênesis, capítulo 14. Então, você tem que ter pesquisado, tem que saber fazer a ligação, não precisa fazer isso com brilhantismo de arte da fala, mas tem que estar ali pontuada, se preparar, ser honesto, ser ali, entendendo que aquele momento, quem está mais ganhando é você. Sem dúvida. É você. Sem dúvida. Não é não, Na verdade, Helena, eu entendo que assim, as pessoas pensam que é fácil chegar lá, é preciso até que a gente tenha coragem, porque não é fácil você... Confiança nos espíritos que vão nos assessorar, porque assessoram e muito. Se você tiver estudado, eles vão ajudar muito para guiar o... Se você não tiver estudado, a gente viu o exemplo do Divaldo, quando o Humberto de Campos falou para ele, eu vou te ajudar hoje, mas a partir de aqui você estuda, porque senão não vai ter mais ajuda. É a nossa parte no contexto. Respeitar o público, né? Com certeza. Ele ia ficar parado sem saber o que falar, então, em respeito ao público, o Humberto de Campos o ajudou, né? E, a partir daí, ele entendeu e começou a estudar. Então, se a gente estudar, nós não temos bagagem para isso, não temos. Tem espíritos encarnados que têm. Tiveram um exemplo. Você podia dar o tema que fosse, ele passeava no tema e a gente entendia, porque ele era extremamente simples também, ele conversava com o público. É muito profundo, né? E aí, em alguns momentos, em reuniões mais específicas, ele aprofundava muito e a gente aprendia muito. Tem até hoje recursos para usar esse aprendizado, né? Mas você vê que a gente pega muito aquelas palestras, que ele não dava muita palestra no CELT, porque era horário de psicografia, mas a gente tem gravados palestras dele dando em outros centros, no SEMA, por exemplo, que até hoje a gente pega como aula. Não é, Rosângela? Preparar um estudo sobre, eu vou lá e vejo se tem, aí eu ouço. Rosângela, eu não sei se você lembra, você vai lembrar, porque foi muito marcante. Nos 50 anos do CELD, aquela palestra que a dona Brunildes deu, tu lembra que ela começou a falar de Zaqueu? Olha, todo mundo ficou... Gente... Ela deu um passeio, né? Passou pelo Altio, para falar que o Altio e o Zaqueu tinham bastante semelhança, foi maravilhoso aquela palestra. Eu pensei assim, falei, gente, eu acho que ela... Eu pensei assim, Helena assistindo, eu falei, acho que a dona Brunildes se perdeu. E aí ela foi, caramba, quando acabou, eu falei, gente, oi, que brilhante. Sabe quantos anos? Sabe quantos anos ela tinha quando fez essa palestra? 90 anos. Lembra disso, Rosângela? Agora ela está com 102, 103, 104, por aí. Me perdoem se eu não estou acertando. Mas isso mesmo, é mais ou menos isso, 102 ou 104. Ela já desse teve uma... Me chegou um vídeo dela falando, esses dias agora. Cantando no Dia das Mães, cantando uma música para as mães. Eu achei aquilo, né? Com 100 e... Deve estar beirando os 104 mesmo. Por aí. Então, a Brunilde realmente é dom da fala, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Com 90 anos, o que ela fez no CELD foi fabuloso. Fabuloso. Jesus. Agora ela não faz mais, eu acho que ali fechou, para nós todos, fechou com chave de ouro a palestra dela, né? Foi de 50 anos do CELD. Enfim, então, para que serve se ela fosse, se naquele caso ela fosse avarenta? Não seria nem considerada avarenta, mas você vê que ela, enquanto pôde, ela era levada em pé, a palestra ela é feita em pé, ela ficou em pé, você vê que ela podia, não estava sendo um sacrifício assim, não pode de jeito nenhum, não é isso não. Tanto que está aí, até ela ainda está falando. Mas nem todo mundo é uma Brunilde na vida, mas estamos a caminho de adquirir essas habilidades se adquire, pode não ser nessa vida, mas quem sabe na próxima a gente vem, além do gosto pelo estudo, além do amor pela causa, mais habilidade da fala. Mas, enquanto isso, não sejamos egoístas, nem orgulhosos, que já que eu não vou lá, como diz assim, né? Como o dito popular, se não for para lacrar, eu nem vou. É o contrário que a gente pensa. Lacrando não, a gente aceita. Aceita, porque às vezes a pessoa convida
Ninguém convida o outro para fazer uma palestra que não vai olhar. Agora que a internet, né, é mais fácil. Mas ninguém vai conseguir também só levar os brilhantes. Leva também alguns sofredor nessa área que estuda e Aprendizes. aprendizes também são alunos, tá, gente? Pode passar conhecimento, isso que o Kardec está falando aqui. Então, seguindo aqui, ele diz mais lá na frente, ele diz assim, essa é a estrada pela qual, lá no texto, lá embaixo, Rosângela, a gente começou de que serve, depois a gente viu. É para objetivo providencial que deve entender para as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno de si todos aqueles que possuem os mesmos sentimentos. Então haverá entre elas união, simpatia, fraternidade e não um vã e pueril antagonismo. Deixa eu desligar aqui, peraí. Um vã antagonismo. E aí, aqui mais na frente, a gente segue assim. Essa é a estrada pela qual temos nos esforçado para fazer que o Espiritismo enverede, a estrada da união. A bandeira que habituamos bem alto, hasteamos bem alto é do Espiritismo cristão e humanitário. Rosângela, esse tema é fabuloso. A bandeira que hasteamos do Espiritismo. Fala aí para gente. E só pode ser cristão se seguir o Cristo, né? E o Cristo é a base da doutrina espírita. E humanitário se a gente não tiver exatamente essas coisas que ele disse que não dá para manter, que é o egoísmo, a questão da... Vou até voltar aqui para a gente ver o que ele falou. Conservando aqui essas coisas que a gente estava colocando, de que adianta se a gente vai manter, se a gente não se tornar melhor, mais humilde, mais indulgente, mais benevolente, de que serve o Espiritismo se ele não nos ajudar para que a gente se torne um ser também humanitário, um Espiritismo que olha para o homem, olha para o ser, e não somente nas coisas assim, nas questões técnicas administrativas, não, a gente tem que olhar também o ser, que o ser é o alvo, né? O ser é o alvo do Cristo. Então, quando a gente pega a doutrina espírita, quando a gente entende essa bandeira que Kardec levanta, um espiritismo cristão, que é baseado nos ensinamentos do Mestre de Nazaré, Nosso Senhor Jesus Cristo, um espiritismo cristão, e quando a gente também entende que precisa o amor. O que vai nos tornar humanitários é o amor, que é o principal mandamento que Jesus nos ensinou. Amar ao Pai Criador, que essa doutrina espírita cristã nos ajuda a entender e conhecer de uma forma muito mais ampla e a entender que esse Pai Criador convive conosco, está conosco o tempo todo, nós estamos imersos, mergulhados nesse fluido que emana do Pai Criador, e também nos tornar humanitários, que aí vem o grande exemplo de Jesus, que é amar o Pai Criador e amar o próximo como Jesus nos criou. Então, levantar essa bandeira é fazer como Kardec fala aqui no início mesmo, é sermos mais benevolentes, mais indulgentes com os nossos semelhantes, mais humildes, mais pacientes nas dificuldades. E isso é a gente usar a doutrina espírita para fazer essa transformação que vai nos fazer entender como o espiritismo cristão e humanitário, para que a gente também possa hastear essa bandeira. A gente trabalha bastante, eu acho que a maioria de nós trabalha bastante pelo Cristo, mas trabalha como? A gente também tem que pensar nisso, né? Como? Será que eu estou sendo benevolente? Será que eu estou sendo humanitária, como ele coloca aqui, para que a gente possa ajudar realmente a causa espírita cristã que nós abraçamos, porque escolhemos, né? Escolhemos provavelmente antes da nossa reencarnação e estamos aqui do nosso jeito, com as nossas dificuldades, mas não desistimos, estamos aqui abraçados nessa causa, que nós possamos ajudar realmente para que ela se torne assim. E interessante que mais à frente ele ainda fala que em vários pontos do globo ele já conseguia, naquela época, observar casas que estavam indo por esse mesmo viés que ele traz para a gente.
E essa é a âncora, ainda chama a doutrina espírita de âncora da salvação, que vai ajudar a equilibrar a ordem pública, o sinal de uma nova era. A nova era essa que é essa transformação para regeneração que a Helena falou no início. E quando a Helena falou isso, eu fiquei pensando, caramba, gente, nossa geração está assistindo, nós que estamos encarnados agora, estamos assistindo um movimento muito grande no sentido da compreensão dessa transição para a regeneração, e aí a gente vai sentindo o reflexo disso, né? Mas é muito importante a gente ver o papel da doutrina espírita na elucidação, porque só a doutrina espírita fala na transição, só a doutrina espírita fala nesse transformação e regeneração, só a doutrina espírita com essa bandeira do Cristo e essa bandeira humanitária está nos mostrando o momento que nós estamos vivendo. Então, abençoada a doutrina espírita, vamos realmente segurar nessa âncora e vamos fazer o nosso melhor em todos os momentos, em qualquer situação do nosso dia, para a gente poder realmente ter esse espiritismo cristão e humanitário que Kardec está trazendo para nós aqui. Teu áudio, Helena, está desligado. A gente vê que nesse texto aqui, a gente pode refletir na seguinte forma. O conceito doutrinário é um conceito que traz a questão do socialismo, vamos nesse ponto mesmo. Bom, só se for o cristão, só se for o socialismo cristão. Enquanto não for o socialismo cristão, aí não. A gente tem lá naquela terceira parte todas as leis, né? As leis morais, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de todas elas. A gente vai colocar nesse horário o livro dos Espíritos, então vai dar para estudar as leis. Exatamente. Essa terceira parte aqui, esse 350 aqui, como a partir desse momento que está falando aqui, ó, essa é a estrada pela qual temos nos esforçado para fazer o Espiritismo enveredar, que o Espiritismo enverede. A bandeira que hasteamos bem alto, é o do Espiritismo cristão e humanitário. Aí sim. Por quê? A gente pode dizer que o Espiritismo, no Espiritismo, a dinâmica social da caridade é fora da caridade não há salvação, certo? Não é fora da igreja e nem fora da casa espírita. Esse ano, Rosângela, esse ano de 2025, daqui a gente vai começar a estudar agora para apresentar 2025, do estudo da casa espírita, vai ser fora da casa espírita há salvação? Porque uma outra questão que a gente não vai abranger aqui, mas é aquela promessa que as pessoas te olha, minha filha, vai para a casa espírita, que todos esses teus problemas estão resolvidos. Não é essa bandeira, como diz aqui, ó, essa é a estrada pela qual temos nos esforçado para fazer que o Espiritismo enverede. Não é essa estrada que o Espiritismo está enveredando, não. É a bandeira que hasteamos bem alto, não é essa bandeira. A bandeira é a do Espiritismo cristão e humanitário. Então, como é que ele vai conseguir ser cristão e humanitário? Quando cada membro de cada casa espírita, cada membro que professa, que divulga, que dá exemplo, que é espírita, que ele, como diz aqui que nós estudamos, de que serve ao avarento, de que serve ao orgulhoso, de que serve ao egoísta, de que serve ao invejoso. Então, é o contrário. De que serve nós sermos espíritas se a gente não estiver hasteando essa bandeira? Espiritismo cristão, baseado no Cristo, e humanitário. Baseado no amor ao próximo, né? Ele até faz um complementozinho, Helena, aqui mais à frente, ele fala de que serve, aí ele coloca, crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor. Aí ele coloca mais benevolente, e mais indulgente para com semelhante, mais humilde,
mais paciente na própria diversidade com ele, com o próximo, né? Ele diz que não adianta continuar sendo como é, e ainda diz o que era bom que a gente fosse para a gente poder fazer parte dessa, levantar essa bandeira mesmo, né? Aquele, como tem lá no Evangelho um texto que diz que cada vez que te visse como espírita, visse também um cristão, né? Isso é muito importante, né? A gente ser reconhecido também como cristão, né? No sentido da essência do que o Cristo nos trouxe, né? De Jesus. Porque muitas vezes eu achei interessante uma coisa que eu vi, sem julgar, tá, gente? Não estou julgando, não. Estou fazendo um comentário, porque eu achei tão interessante, relacionando uma conversa que eu vi sobre uma determinada filosofia religiosa, e a pessoa perguntava: tem alguém que consegue enxergar nessa filosofia o DNA do Cristo? Eu achei tão interessante, porque qual é o DNA do Cristo? É o amor, né? O amor ao próximo, é a benevolência, a benevolência, a indulgência e o perdão, né? É a pedagogia do Cristo, é a pedagogia do amor. Do amor. É benevolência, indulgência e perdão, é isso, né? E que ele amar. Então, aí eu achei interessante, porque realmente, às vezes, a gente fica tão... Vamos olhar lá para trás dos fariseus, por exemplo, né? Que muitos de nós passamos por esse nicho aí. Não tinha ali nenhum sentimento, tinha uma lei e tinha um interesse pessoal. Então, a gente precisa entender também que nós, para termos essa bandeira hasteada conosco, a gente precisa pensar nisso, pensar nesse espiritismo cristão e humanitário aqui. Aí toda a vaidade, orgulho, avareza, tudo isso vai sendo modificado para que nós possamos ser mais benevolentes, mais compreensivos, não é permissivos, não é não fazer o que é preciso, é fazer, mas fazer com respeito à dificuldade do próximo, não com julgamento, com postura violenta, não isso. Não é estar em cima do muro, não é isso. É estar decidido, mas fazer as coisas de forma pacífica, com esse sentimento humanitário. Eu achei isso aqui muito bem. Quando terminei a leitura, eu falei desse último parágrafo, que eu achei que fechou realmente com chave de ouro. Esse parágrafo fecha mesmo. Então, a gente está entendendo, para a gente estar entendendo que qual é a bandeira que o Espiritismo vai hastear bem alto, que é Espiritismo cristão e humanitário. Na questão humanitária, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a gente vai estar entendendo essa palavra que eu trouxe, de acharem que a doutrina espírita divulga o socialismo. Ela divulga ao espiritismo cristão é humanitário. Aí sim, ela divulga fora da caridade na salvação. Tem algumas questões aqui do capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, por exemplo, a questão 804, desigualdade das aptidões. Porque Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens. Então, já viu que essa questão da igualdade de divisão para progresso já fica falho. Por exemplo, a doutrina espírita deixa isso bem claro. Os espíritos respondem: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, por conseguinte, possui mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de sua experiência e da vontade que lhes constitui o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A interação das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para os desígnios da providência, no limite do seu desenvolvimento e das suas forças físicas e intelectuais. O que uns não faz, o outro fará. É assim que cada um tem seu papel útil. Além disso, sendo solidários entre si, todos os mundos, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Então, os espíritos estão sempre colocando assim outros mundos, outros habitantes. Vira e mexe. Solidariedade, né? Questão aqui, falou em solidariedade, não fala só entre os povos habitantes do planeta Terra. Está sempre falando está consagrando habitantes de outros planetas, outros mundos. Aí entra
colônias espirituais ligadas ao planeta e outros mundos. Muito bem. É aquela solidariedade universal que é também a doutrina espírita que nos mostra, né? Também ela nos trouxe isso como revelação. Helena, eu só queria colocar uma coisinha que eu penso com relação a essa questão do socialismo. A gente elimina isso quando a gente entende a lei de causa e efeito, semeador e colheita. Então, todo mundo tem aquilo que é o efeito das suas escolhas passadas. Então, não existe essa questão de dividir tudo para todo mundo. Mas a lei é de amor. Então, essa questão 804 ajuda a Bessa, a gente vê essa diversidade. E por quê? Um tem uma aptidão que tem que unir com a aptidão do outro. Se for tudo na mesma... É porque essa ideia... Porque, na verdade, é o seguinte, se não tiver a ideia da reencarnação, o hiato em todas as outras questões. Então, todos os discursos espírita entra Deus, Jesus, Jesus por ser o governador do planeta Terra, os espíritos, que nós não estamos sozinhos, e a necessidade da reencarnação. E nós, como espírito inteligente do universo. Isso. Então, e na reencarnação entra a lei de causa e efeito, né? Não, a reencarnação aí de qualquer maneira. Não, eu estou dizendo, ela é fundamental e ela é baseada nessa lei. Embora a misericórdia divina ainda nos dê algumas ajudas para a gente vir com mais segurança, mas explica isso, explica tudo, é fundamental. Então da doutrina espírita, agora, no momento que você começa a conhecer a doutrina espírita e entende que fora da caridade não há salvação, aí a gente vai entender o que é caridade segundo Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Então, aí já ampliou a caridade, fora da caridade na salvação, além da questão da esmola. Então, a gente aprende lá na questão 888 do Livro dos Espíritos que caridade, esmola não é só, não é da caridade, não é a esmola, caridade não é esmola. Você pode fazer um atendimento imediato, como lá o Bom Samaritano fez, mas a esmola tem um outro sentido. E a caridade, você fecha com chave de ouro esse entendimento com a questão 886, que é o que é caridade segundo Jesus. Né? Que o pessoal chama o próprio Jesus, né? Nunca deu esmola. Nunca. Jesus sempre fez caridade moral, caridade, né, para o ser, humanitária mesmo. Né? É verdade. Então, no momento que você entende, como espírita, você entende que você precisa, o que sobra para você é o que deve estar faltando para alguém, o primeiro direito de todo ser humano é de viver, tem gente que não acha que seja o primeiro direito de viver porque é a favor do aborto. Se todo mundo acha que o primeiro direito de todo ser é viver, para viver tem que comer, né? Tem que ter coisa para sobreviver. E aí você fala assim, mas eu não posso matar a fome do mundo todo. Não, ninguém está pedindo matar do mundo todo. Mas não bate a sua porta? Não tem no seu centro espírita uma campanha do quilo? Ou não é possível. Minimamente, uma casa espírita tem que ter uma campanha do quilo. Não tenha nada, mas tem que ter a campanha do quilo. Nem que seja para entregar numa instituição que faça esse trabalho. Isso. Mas uma campanha do quilo, uma casa espírita não tem uma campanha do quilo, não é possível. Não é possível, porque senão, cadê o tríplice aspecto da doutrina? O estudo mediúnico, o estudo doutrinário e o campo de trabalho. O campo de trabalho. Não precisa abrir uma instituição para ser fora da caridade. E essa caridade material, ela está embutida nessa caridade. Né? Então, nesse momento, você está sendo socialista, porque você está trabalhando o social. Você está trabalhando, essa palavra está aqui, é a do espiritismo cristão, é humanitário, você está trabalhando a necessidade do humano, está trabalhando a necessidade do outro. Sim. Quando Jesus... Vai, termina, querida, desculpa. Não, fala você. Até porque se a gente levar em conta uma outra questão que o Espiritismo clareia profundamente, que é a paternidade divina, que nos torna todos irmãos,
O meu cuidado com o próximo já passa a ser, por enquanto, um dever. Mais para frente será por amor, mas um dever, porque aquele próximo é meu irmão. E gente. Quando a gente entende que a gente é filho de Deus, a gente é irmão do próximo. Então, se ele está passando fome, eu vou ajudar. Eu não ajudo meu irmão biológico se estiver passando fome. Aí o outro é meu irmão, filho de Deus, muito mais do que irmão biológico. Irmão biológico a gente vai ter vários, em várias encarnações, e vai expandindo a nossa família com isso, né? Mas, a todo momento, aqueles que estão conosco são nossos irmãos. De qualquer ser, de qualquer parte do universo, nosso irmão. Então, assim, a gente ajuda por dever, por estar aprendendo a começar a amar, está começando, né, a construir o amor ao próximo. Tudo isso amplia, não é por um idealismo revoltado, buscando igualdade. Essa igualdade só vai existir quando a gente estiver elevado, aí todo mundo vai estar igual, né, Helena? Mas aí é outra coisa. Aí outra coisa. Você tocou nesse assunto, a gente vê. Aí, como dizem, né, as ideias de Kardec são ideias socialistas. A gente vê o seguinte: algumas ideias do socialismo cristão coincidem com as ideias contidas nas obras de Kardec, dizem alguns. Agora, seja ela na questão moral, seja ela na questão da caridade e da educação. Mas você vê que, apesar disso tudo, Kardec não participou de nenhuma das ideias espíritas através de suas análises, das ideias que ele analisou, que ele colocou, com observação em nenhuma questão de partidários, de partido, que tinha. Porque começou na França. Onde começou a Comuna Francesa? Onde começou? A primeira ideia dessa ideia foi na França, né? Foi ali que começou, tá? E Kardec conhecia muito bem isso, com certeza ele conhecia muito bem isso. Então, ele nunca fez nunca se filiou a nenhum partido ou nem se inclinou a nenhum movimento espírita para alguma ideologia política da época, nada. Inclusive, o que ele coloca para a gente fechar essa ideia que muita gente tem, divulga um direito de refletir do jeito que quiser. Inclusive, ele coloca aqui no capítulo 30 do Livro dos Médiuns, ele coloca Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 58. Olha qual é o primeiro artigo. Capítulo 1, o Estatuto, esse é o Estatuto da Casa Espírita, criado por Kardec, tá? Capítulo 1, Objetivo e Formação da Sociedade. Olha o primeiro artigo. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Aí ele botou assim, ponto. Iniciou. As questões políticas, de controvérsias religiosas e de economia social, aí são proibidas. Isso aqui, gente, fecha com qualquer pensamento. Qual argumento que eu tenho? Se eu vou lá no Livro dos Espíritos, aí Kardec vem falando, ele fala da questão da desigualdade social, lá na questão na 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não. Essa desigualdade não é lei da natureza, ela é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia, são as leis de Deus são eternas. Não há vez apagar-se pouco a pouco, todos os dias. Óbvio, dentro da lei de Deus não há desigualdade. Todos são filhos de Deus, todos têm direito. A miserabilidade não é da lei. A miserabilidade não faz parte, você não tem uma... não é uma expiação vir miserável, não. Miserável, não. É expiação você vir reencarnar em qualquer situação que você reencarne, questão 922. Dá para ser feliz? Aí ele começa, em relação à vida material, com a posse do necessário. Então, todos, dentro da lei de Deus, tem que ter posse do necessário. E quando ele não tem, que ele reencarna portador de deficiência, ele reencarna...
Aí cabe à sociedade se movimentar. Como a gente se movimenta no Antônio de Aquino, a Rosângela está aí, vasta experiência de anos, como a gente se movimenta no Daniel Cristóvão, que atende. O Antônio de Aquino atende famílias, e atende também portador, porque o mesmo que às vezes é atendido no Daniel Cristóvão, vai estar lá na Malé, eles atendem também, tem experiência também de portador. Agora não se fala portador, tá, gente? Se fala pessoas com habilidades e capacidades diferentes, tá, Rosângela? É assim que se fala agora. Muda. É assim, minha filha, tivemos que mudar todos os documentos. Então, ou você abre para participar dessa, para ter o mínimo necessário, que é direito de todos, um portador. Uma pessoa que reencarna com uma pessoa com capacidades e habilidades diferentes. Né? Um DAO, autista, um PC, que são aquelas pessoas que têm paralisia cerebral, que a maioria, a grande parte, é passada a hora do parto, que fica com todas as habilidades embotada naquele momento, daquela encarnação. O que a gente pode fazer? A gente pode se unir, como nós nos unimos, né? O Altivo inaugurou o Daniel Cristóvão com atendimento a essas pessoas. Nós demos continuidade, nós recebemos isso do Ciro Darlan, estava eu, Rosângela, Altivo, né, Rosângela? Rosângela estava presente no dia. E a Elane. Nós estamos fazendo uma revista que eu estou fazendo esse levantamento. Quando estiver pronto, eu te mando, Rosângela. Estamos fazendo esse levantamento histórico. E começamos como? Sem saber como fazer. Se capacitando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? O Leon Denis, que o Altivo é fundador, então o Leon Denis tem que dar apoio, porque é do Leon Denis. Né? Toda administração diferente, lógico, diferente, porque o estatuto que rege o Centro Espírita Leon Denis não pode ser o mesmo que rege um atendimento à pessoa com deficiência, não pode ser o mesmo que rege o Casa Laura Celeste, que era abrigo, não pode ser o mesmo que rege o Condessa Paula, são tudo obras que foi fundada pelo Centro Espírita Leon Denis, tá? São estatutos e administrações diferentes, porque precisa ser documentos diferentes e modo diferente de administrar. Então, mas todas elas é para ajudar a fazer parte da obra da criação, que é o objetivo da nossa encarnação, e que é esse fora da caridade, não há salvação. Mas eu não tenho tempo, uma ajuda? Mas eu gostaria de ser voluntária, nem para isso eu tenho tempo. Não faz mal, a gente precisa de pagar folha de pagamento, a gente precisa de recursos para as despesas da casa. Ajuda de forma monetária. E pensa que como que a gente consegue? É movimentando. Você vê a campanha agora para o Rio Grande do Sul? Não precisa a gente estar falando que ajuda, que for, mas, de alguma forma, todos nós estamos ajudando. Espírita ou não, porque a gente sabe que cada segmento religioso está fazendo o seu papel, todas as sociedades, sendo religiosas ou não, estão fazendo o seu papel, e é assim que a gente vai aprendendo a hastear bem alto esse espiritismo cristão e humanitário. Então, a gente vai encerrando, que eu acho que já está na nossa hora, se não já passou. Não. Eu tenho dificuldade... 2 minutos. Está quase bem dizer, já passou. Mas a gente vai encerrando aqui, com essa fala aqui de Kardec maravilhosa, quando ele nos concita a hastear essa bandeira bem alto, e bem alto é através do nosso comportamento. Essa altura não é uma altura física, é altura de exemplo, e onde ele vai ser o espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual a gente vai fechando, em torno da qual estamos felizes de já ver tantos homens se unirem em todos os pontos do globo. Isso é verdade. Por quê? Ele não imaginaria, quando falou isso, quando ele souber quanta casa espírita tem na Suíça, ele vai ficar impressionado. Ele já vê, lógico, quantas casas espíritas estão surgindo em Orlando, quantidade de casas espíritas que tem em Orlando, gente, impressionante. Miami é cheio de casas espíritas. É cheio de brasileiro lá espírita fundando o núcleo espírita.
E por aí afora, a É o Itália. país do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho, exportando, né, É. brasileiros para isso. A gente trabalha com uma amiga na segunda de manhã, que a Milena Rosângela, a Rosângela conhece. A gente estuda com ela o Memória Suicida. A mãe dela fundou a União Espírita Italiana. E o movimento, com todo o sacrifício que eles fazem, a Lu, né, em Viena, como a Lu trabalha, como a Lu movimenta. E não adianta querer comparar o trabalho dela, não, que é diferente, é outro estilo. Mas é ali, ó, levando, É Kardec, né? ela vem, ela participa de movimentos aqui no Brasil que eu nem sei. Eu nem sei, que a gente vive enfiado dentro de casa espírita, né? Ela vem, ela leva para lá, ela tem vários programas, a Rosângela participa também de um outro programa com ela aos sábados. Aí, para finalizar aqui, homem se une em todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública. Olha que lindo! O sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos todos as sociedades espíritas a cooperar nesta grande obra, que, de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos e poderão, as mãos e prenderão o mal em malhas inextricável. A palavra que a gente quase não usa, né? O mal inextricável. Quer dizer, o mal, ninguém vai conseguir arrancar o mal, mas sabe o que vai conseguir fazer? Substituir. A substituição do bem com virtudes, com atitudes, aos pouquinhos, aí ele vai sendo preso de forma, como Kardec fala, numa malha inextricável, que é a malha da pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do amor. A gente termina aqui agradecendo ao Tavares, agradecendo a toda essa falange de espíritos que dão força aí para essa web Estação da Luz, que nós amamos carinhosamente, com amizade com Tavares, o Mauri, a Francisca, a Ana Patrícia. Gente, vocês migram para as 6 horas da manhã, tá? Eu sei que vocês também são madrugadores. Às 6 da manhã a gente vai continuar, sexta-feira. Então é isso, agradecendo a toda essa equipe espiritual que envolve a todos nós, porque o pensamento, o veículo é o fluido cósmico universal. Pensou, vai rastrear o universo. E se os pensamentos se cruzam, como está lá na Gênesis, os pensamentos se cruzam, mas não se misturam. Então, a gente vai cruzando pensamentos com o mesmo desejo de trabalho, o mesmo desejo de entender e praticar toda essa filosofia espírita. E que Kardec possa continuar permitindo que os bons espíritos nos intuam, para que, na continuidade do trabalho, em outro horário, unindo forças ali com o Livro dos Espíritos, a gente termina aqui esse estudo que a promessa foi realmente fazer. Começamos com Aconteceu na Casa Espírita, depois planejamos fazer o capítulo 29, e fomos muito, muito felizes com esse estudo do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, e a gente está encerrando e agradecendo. Obrigada. Rosângela, tu termina fazendo a prece para a gente, por favor? Também quero agradecer bastante, especialmente ao nosso mestre, Jesus de Nazaré, nosso irmão, guia, médico de nossas almas, por nos permitir fazer esse trabalho relacionado diretamente com as casas espíritas, que vai seguir gravado na Web Rádio Estação da Luz, e quando houver necessidade, lá estará. Que a tua luz, então, Jesus, nos fortaleça cada vez mais, que nós possamos cada vez mais buscar-te, Mestre, nas nossas horas de alegria, nas nossas dificuldades, que nós possamos caminhar pacificamente com a certeza de que tu estás conosco.
Obrigada, Senhor. Obrigada aos amigos espirituais, nosso querido Altivo, nosso querido Allan Kardec, por terem nos ajudado, nos acompanhado e nos inspirado enquanto realizávamos essa tarefa. E pedimos que continuem conosco a partir da semana que vem. Estaremos agregando ao grupo que já estuda o Livro dos Espíritos, então que possamos estar juntos, continuar juntos na tarefa, que é a tarefa do Senhor. Com muita gratidão, rogando muita saúde, paz e força para o nosso querido Tavares, pelas oportunidades que ele nos oferece de trabalhar para o Senhor na seara do Cristo. Agradecemos a Deus, sempre agradecendo, muita gratidão. De nossa parte, nós então encerramos essa etapa do estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita e do Livro dos Médiuns, visando a Casa Espírita. Que Deus nos abençoe cada vez mais, continue nos abençoando, para que nós possamos seguir firmes no trabalho, na tarefa, com amor e com a gratidão que nos fortalece. Graças a Deus, de nossa parte, então, encerramos aqui essa etapa de nosso trabalho. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.